Olá pessoal, hoje é dia 18 de novembro de 2020. Saiba que o verdadeiro contentamento é que traz a plena paz, a plena tranquilidade, a plena harmonia, a plena felicidade para a vida. É óbvio que o oposto do contentamento é o descontentamento. E o descontentamento é uma situação absolutamente permanente na vida dos apegados. Porém, os apegados pensam que, claro, de forma absolutamente ilusória, pensam que vão ter contentamento ou quando vão alcançar o contentamento quando realizarem ou quando alcançarem os seus desejos e os seus quereres apegados, egoístas, materialistas e gananciosos. Um grande engano, pois o contentamento verdadeiro é uma questão espiritual da alma. O contentamento verdadeiro não é uma questão material, mental, apegada, repletas de quereres e aversões. O contentamento verdadeiro só pode vir do desapego mental, do desapego aos quereres voltado ao mundo material. Basta refletir um pouco. Por que o apegado jamais terá contentamento na vida? Por que o apegado vive uma vida de total descontentamento com tudo e com todos? A resposta é simples. Se os quereres apegados são constantes todos os dias, incessantemente, como ter contentamento se a todo instante está nascendo um novo querer egoísta? Simplesmente impossível. A fábrica dos quereres está a toda. E aí, como a fábrica do querer nunca para, isso significa que nunca haverá contentamento na vida. Pense, com o acúmulo de milhares ou milhões de quereres na vida ou durante a vida, e sendo que nenhum desses quereres podem satisfazer a sua vida, a coisa mais natural é que só aumente os descontentamentos na vida. Vai acumulando só os quereres apegados e na mesma proporção vão aumentando as insatisfações na vida. Primeiro que o mundo material inferior não possui nada que possa trazer satisfação plena para a sua alma, feita à imagem e semelhança de Deus. Segundo, que o mundo material, por ser um mundo inferior, criado, não pode ser a causa da satisfação espiritual, íntegra, completa, imutável, superior e divina da alma. Terceiro, que todos os quereres apegados, egoístas, são causas negativas que criarão resultados ou consequências negativas para a vida. Se elas são causas negativas e trazem consequências negativas, por que os apegados se iludem pensando que um dia, realizando os quereres, vão conseguir ter satisfação plena na vida? Muito pelo contrário, só vão acumular muito mais insatisfação. Causa negativa, resultados negativos. Só vai acumular mais e mais insatisfações, frustrações e decepções na vida. Assim, acabam enfraquecendo a cada dia mais e mais a sua vida, enfraquecendo mentalmente. Por isso que tanto acúmulo de estresse, de medo, de preocupação, de insatisfação, de nervosismo, de ansiedade, etc, etc. Saiba que a satisfação total e completa na vida só ocorrerá no dia em que os quereres apegados forem eliminados. A causa da insatisfação são os quereres apegados. E a insatisfação vai terminar no dia que os quereres apegados cessarem ou forem eliminados.
Mesmo porque a sua vida não depende dos quereres apegados como as pessoas pensam. Muito pelo contrário. A sua paz, a sua tranquilidade, a sua prosperidade merecida não depende dos seus quereres apegados. A sua segurança, o seu conforto, a sua felicidade não depende dos seus quereres apegados. O bom encaminhamento dos seus filhos, um bom relacionamento, uma boa família harmônica não depende dos seus quereres apegados. Creia. Primeiro, conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado. Então tudo lhe será acrescido naturalmente, automaticamente e divinamente. Você não precisa do querer, muito pelo contrário, você tem que eliminar os quereres egoístas, materialistas e gananciosos. Creia nesse princípio divino, creia nessa lei de Deus, creia, só o desapego te torna num ser mentalmente puro, sincero, e aí, sim, vai fazer com que a alma se aflore e vai fazer com que você realmente conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado e puro e sincero. E aí tudo lhe será acrescido. Como sempre digo, apenas faça o que deve ser feito, mas faça sem esses quereres apegados, egoístas, materialistas, mesquinhos, etc. Pratique desapego com toda a sua fé, com toda a sua coragem, com toda a sinceridade. Sinceridade para com Deus e não para com nenhuma religião, nenhum ser humano, nenhum parente, para ninguém. Você tem que ser sincero com Deus. Não é? É isso que traz essa pureza. Desapego é o princípio que ativa a lei da causalidade de forma absolutamente divina. Quando você se desapega, o seu sentimento se tornando puro, a causa se torna divina e pura e trazem, claro, resultados e consequências divinas também para a vida. Portanto, é o desapego, é a eliminação dos quereres inferiores que ativa o princípio da paz, que ativa o princípio do amor puro, da felicidade e da prosperidade merecida. Tem que desapegar para poder eliminar esses quereres inferiores. E só o desapego é que vai ativar esse princípio da paz, do amor, da felicidade. Então, por favor, não insista em querer ser plenamente feliz e próspero usando os seus quereres apegados. Isso é um grande erro. Perceba que até hoje você já deve ter criado esses milhões de quereres na sua vida. Então, diga-me, depois desses milhões de quereres que você já teve na sua vida, diga-me como está a sua vida e como está a sua mente hoje. Por acaso, está plenamente, integralmente feliz? Você está plenamente satisfeito? Você está plenamente e permanentemente tranquilo, em paz e em harmonia? Ou está na mesma agitação de sempre? Ou está na mesma agitação das preocupações, dos estresses, das insatisfações? Está nas mesmas agitações do nervosismo, da ansiedade, da frustração, da negatividade, das tristezas, das fraquezas e outros sofrimentos? Com certeza, se continua apegado e já teve milhões de desejos, milhões de vontades, mas com certeza continua com a mesma agitação mental, a mesma negatividade. Não é através da, entre aspas, realização inferior que você vai conquistar o seu status superior, tá certo? Então, será que ainda não deu para perceber
que a mente apegada só te promete, só te ilude e só te faz sonhar, quando na realidade te mantém sempre, sempre, sempre na mesma negatividade mental, nos mesmos sofrimentos e na mesma ignorância da sua própria alma. Será que você ainda não se convenceu que estás dando crédito e acreditando na mente que só te escraviza, que só te rebaixa e que te mantém preso aos quereres maléficos e nocivos para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a família, para os relacionamentos, para o trabalho, etc, etc. Os quereres são absolutamente maléficos e inferiorizantes. E fazem com que a vida seja literalmente um grande inferno. Né? E mais, não existe nenhum sábio, nenhum iluminado que te oriente ou que te orienta para você correr atrás dos seus quereres apegados, para se tornar plenamente feliz. Não existe. Aliás, todos os sábios, todos os iluminados falam exatamente o oposto, para você se desapegar dos seus quereres. Então, só depois que você se desapega é que você vai descobrir que você é um ser espiritual pleno, íntegro, feito à imagem e semelhança de Deus, que tem a mesma consciência, as mesmas características e as mesmas qualidades de Deus. Portanto, não se distancie de Deus, não se distancie da sua própria alma, feita à imagem e semelhança de Deus. O apego faz com que você se distancie, você se torne um ser mental, quando na realidade você é um ser espiritual, tá certo? Só o desapego purifica a sua mente e te une a Deus e a sua própria alma divina. E veja que os apegados cometem erros absurdos, cometem erros até em suas orações, cometem erros, mas estão convencidos que estão orando de forma correta. Os apegados só oram concentrados em seus quereres e nas suas aversões. E não adianta você ser convencido de que a sua oração é correta e que está alcançando Deus. Isso é uma decisão unilateral. Mas Deus não aceita orações egoístas, materialistas, gananciosas, medrosas, estressadas, preocupadas, etc, etc. Tá certo? Os apegados só oram concentrados em seus quereres, em seus benefícios materiais inferiores ou nas suas aversões. Só oram quando estão preocupados, quando estão desesperados, quando estão perdendo ou estão com medo, etc, etc. Por exemplo, os apegados oram pela segurança dos filhos, quando eles vão viajar sozinhos, ou quando estão em algum lugar desconhecido. Os apegados oram pelo trabalho, oram pelos medos e preocupações. Os apegados oram para ganhar. Os apegados oram quando estão perdendo. Oram pelo financeiro, oram pelas coisas materiais. Perceba que todas as orações estão concentradas nos quereres e nas aversões. Estão concentradas nos quereres egoístas, materialistas, gananciosos e mesquinhos. Pedem proteção, pedem bênção, só para coisas inferiores, apegadas, egoístas e materialistas. E garanto que os apegados nunca oraram fora de seus quereres e das suas aversões. Eles não sabem orar fora dos seus quereres e das suas aversões. E não são essas orações egoístas, materialistas que Deus quer de você. Deus sabe quem você é.
um ser espiritual feito à imagem e semelhança dele, e você não precisa ficar orando pelas coisas inferiores de forma egoísta, materialista e gananciosa e medrosa. E com certeza, Deus não vai compactuar ou acatar as suas orações negativas. Aliás, Deus não vai acatar nenhuma oração negativa. Mas os apegados mentais se iludem com esses pedidos infundados e absurdos. Eles acreditam que Deus vai protegê-lo e abençoá-lo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Causa negativa, efeitos negativos. Isso é um princípio de Deus, essa é a lei de Deus, é a lei da causalidade. E o pior, não sabem orar pelo que Deus quer realmente lhe dar. Aliás, as pessoas não sabem nem o que Deus quer lhe dar. Os apegados. Então, o que Deus quer lhe dar? O que Deus quer lhe dar? O que Deus quer lhe dar é a sua liberdade, a sua total liberdade dessa mente material, temporal, apegada, egoísta, inferior e ignorante. Deus quer que você se liberte, que você se livre para sempre dessa mente material, temporal, apegada, egoísta, inferior e ignorante, sem fé, sem compaixão, sem paciência, sem tolerância, sem amor puro e sincero, sem benevolência, sem fé verdadeira e inabalável. É isso que Deus quer, que você elimine essa mente que só ilude e só inferniza a vida das pessoas. Então, é isso que Deus quer te dar. Então, se você quer orar, então peça força, coragem e fé para se desapegar. Tá certo? Peça força, fé e coragem para usar o seu amor puro, sincero e ininterrupto. Peça para Deus pela sua paciência, tolerância, a sua compaixão e benevolência verdadeira e plena. Uma paciência que nunca se esgota, uma tolerância que nunca se altera. Peça isso para Deus, mesmo porque tudo isso Deus já te deu. Peça força, coragem e fé para calar essa mente que só inferniza e inferioriza a vida, e a família, o trabalho e tudo mais, a harmonia, a paz, a tranquilidade, inferniza, tá certo? Peça força, fé e coragem para que a alma, feita à imagem e semelhança de Deus, passe a manifestar livremente e divinamente. Peça o que Deus quer te dar. Mas não, os apegados só sabem orar pelo seu egoísmo, pela sua ganância. As pessoas têm que cair na real, na realidade espiritual, e não ficar iludindo a si próprio ou sendo iludido pelos outros. Tá certo? Mas nunca peça a Deus te livrar dos problemas. Nunca peça a Deus te livrar dos seus sofrimentos inferiores. Sabe por quê? Porque esses sofrimentos, esses problemas inferiores são causados pela sua mente apegada. E é você, apegado, que tem os seus quereres, as suas aversões, é que estão criando a causa negativa e trazendo efeitos negativos. Então, você é o único responsável por criar problemas, sofrimentos e fraquezas para a sua própria vida. Você é o único responsável, tá certo? Então, eliminar os apegos que causam todos os tipos de fraquezas e sofrimentos é obrigação e dever dos apegados, somente. Não é obrigação de Deus. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Agora, quem criou os apegos e as aversões
é a própria mente das pessoas. Foi a própria pessoa que criou. Então, Deus te deu uma alma absolutamente pura, mas a mente apegada foi você que criou. Então só cabe a você eliminar os seus quereres. Portanto, não peça para Deus eliminar os seus problemas e as suas fraquezas. Porque quem criou isso não foi Deus, foi você. Então, cumpra com a sua obrigação, cumpra com o seu dever de se desapegar, eliminando todos os quereres, tá certo? E no dia que você se desapegar, acredite, creia, tudo lhe será acrescido naturalmente e automaticamente. Ninguém tem que querer para ser feliz, ninguém tem que querer nada para ser tranquilo, viver em paz e ter uma prosperidade merecida. Muito pelo contrário, não queira nada inferior, não queira nada desse mundo criado, mesmo porque você pertence ao mundo do Criador. Você é feito à imagem e semelhança espiritual de Deus. Isso significa que você pertence ao Criador. Senão não estaria escrito lá na Bíblia: primeiro conquiste o reino de Deus, o reino do mundo espiritual, real, verdadeiro, divino, eterno, expansivo, de puro amor, de pura sabedoria. É esse mundo que você deve conquistar, e não esse mundo material, temporal, inferior. Tá certo? Então, pessoal, por hoje é só, amigos. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção.